Muito bom. Sexta semana falando sobre Tiago. Vocês já estão cansados de Tiago? Ainda tem muito pela frente. Tiago tem muito assunto. Essa manhã a gente vai tratar sobre um assunto bastante interessante, que é a questão da nossa língua, né? E vocês talvez leram durante essa semana o texto que a gente encontra em Tiago capítulo 3, versículo 1 e 12, que fala exatamente sobre o controle desse pequeno órgão na nossa boca. E hoje a gente vai falar sobre controlando a nossa língua. Acho que é uma coisa que a gente tem ouvido bastante nos últimos tempos, e desde que a gente faz parte de um convívio de igreja, provavelmente isso não é novidade para nós hoje, mas provavelmente você já deve ter ouvido há muitas vezes um sermão, um ensino, alguma coisa que fale sobre controle da língua. Que, eventualmente você está falando um monte de coisas, né? E de fato a língua é sem dúvida a parte do corpo mais difícil de controlar, né? Mais difícil. E é também o mais poderoso, né? Palavras trazem grandes vitórias e também grandes derrotas. Palavras também mudaram o curso da história. Lembram lá de Independência ou Morte, né? Foi uma palavra proferida que mudou o curso da história do país. Então há uma série de coisas que a gente, através de palavras, pode mudar, para bem ou para mal. No entanto, quem é capaz de controlar isso? Quem é capaz de controlar a língua, né? Nessa manhã vamos pensar juntos no texto de Tiago, capítulo 3, versículo 1 a 12, para entender um pouco o impacto que a língua pode causar. Então, se você tem tua Bíblia, você pode abrir comigo aí, Tiago, capítulo 3. Vamos ler esse texto, ele é relativamente longo, 12 versículos, mas muito importante. Ele começa dizendo assim: meus irmãos, vocês já perceberam que desde o início do livro, Tiago usa muito esse termo, meus irmãos, várias vezes? Pois é, interessante. Ele diz: meus irmãos, não sejam muito de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo, um mundo de iniquidades. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar se domina e tem sido dominado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figo? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Isso é uma pequena, grande passagem, né? E também grandemente desafiadora para cada um de nós. Quem de vocês aqui nunca desejou ter dito o que um dia disse? Entenderam a pergunta? Por que eu disse o que eu disse? Quem nunca desejou poder voltar atrás e desdizer alguma coisa que disse? Acho que todos nós, né? A palavra tem poder. O que nós falamos tem poder e impacta a vida das pessoas. E nós vamos começar essa mensagem, ou esse texto nessa manhã, falando sobre controlar a língua, olhando para pelo menos essas três figuras que Tiago usa para ilustrar
a ideia dele. Ele fala de 3 figuras de linguagem. E nós queremos observar o que isso tem a ver com a nossa vida. Pode passar isso daí. Ele usa 3 figuras de linguagem. A primeira, ele fala sobre cavalos. Isso tem a ver com equitação. Você sabia que existem cavalos que podem pesar mais de 1 tonelada? Gigantes, são gigantes. Extremamente fortes, mas você consegue dominá-los por causa de um pequeno freio que você coloca na boca deles. E você pode guiá-los para onde for. Imagina você, um cavalo desse tem 1 tonelada, você pesa 70 quilos no máximo. É uma fração do tamanho dele e do peso dele. Não, eu peso 90, você talvez bem menos. Mas a fração bem menor do que o cavalo, em comparação ao cavalo. Mas você consegue dominá-lo por causa de um pequeno freio. Ele fala, essa é a primeira ideia, os cavalos. Depois ele fala de um navio. Ele também fala de um pequeno leme. Esse é o maior navio do mundo até hoje. Ele se chama Oasis of the Seas, ou Oásis do Mar. E é um navio de cruzeiro. E ele foi lançado em 30 de outubro de 2009, na Finlândia. Ele pesa 220 mil toneladas. Isso seria um bom caso para você, né, David? Um navio dele. 220 toneladas. 1.000 toneladas, aliás. É muito peso, 220 mil toneladas. E pode levar 5.450 pessoas. Fora as cargas, né? Tem 16 andares. Um parque de vegetação tropical ao ar livre, do tamanho de um campo de futebol, que é chamado de Central Park. Imagina um negócio desse no mar. A âncora dele, o leme dele pesa 74 toneladas, o leme. Mas o que é 74 toneladas comparado a 220 mil toneladas? É muito pequeno em comparação ao navio todo, porém esse pequeno leme leva esse navio para onde o comandante ou o piloto... Como? 74 cavalos. Verdade. Tiago diz também que a língua é semelhante a esse leme do navio. A terceira figura que ele usa é o fogo. Fogo é uma força muito poderosa. Todos nós sabemos disso. Nós sabemos que quando nós tacamos fogo em alguma coisa, ele pode sair do controle e nós não sabemos onde vai parar. E ele fala de fogo, de um incêndio. Todos se lembram, quase 30 anos atrás, o pior incêndio que nós tivemos no Brasil foi o edifício Joelma, em São Paulo. Lembram disso? Quase 30 anos atrás. Aproximadamente 756 pessoas estavam dentro daquele prédio, e o saldo da tragédia foram 179 pessoas mortas e mais de 300 feridos. Fogo tem um poder destrutivo, e Tiago diz que a língua é exatamente assim. Precisa apenas uma pequena faísca para provocar um monte de problemas. 3 figuras de linguagem: freio de cavalo, leme de navio e uma faísca de fogo. A língua é pequena, mas muito poderosa, assim como essas coisas que a gente acabou de citar. Um leme é pequeno comparado ao navio. Freio na boca do cavalo é pequeno comparado ao cavalo. Uma fagulha é pequena comparado à destruição que ele pode causar. Ela é pequena também, a nossa língua, mas pode causar dano irreparável. Mas quais são as 3 características desse pequeno órgão, né? 3 características das figuras de linguagem que Tiago usa aqui. Incêndios, a primeira tem a ver com características, tem a ver com o fogo, né? Incêndios são incontroláveis. A língua é tantas vezes incontrolável também. Vocês são familiarizados com linguagem de computador? Conhecem bem a linguagem de computador? Essa semana eu pensei nisso. Eu gostaria de ter nascido com uma função Ctrl Z. Sabe quando você está digitando um texto e de repente você diz, bom, não é o que eu quis dizer, você aperta o Ctrl e o Z junto, ele apaga tudo que você digitou. Eu gostaria de vir de série com essa função embutida em mim, sabe? Porque às vezes você diz um bocado de coisa e você queria apertar o Ctrl Z e voltar atrás, como se nunca tivesse existido, mas nós não temos essa função. Seria ótimo se a nossa língua viesse com essa função. Seria ótimo, seria uma beleza. Mas não tem. Nós não temos. E as palavras que nós dizemos, de algumas formas, nós gostaríamos que
tornassem desditas. Existe essa palavra, desditas? Existe agora, né? Não ditas. Melhor. Em vez disso, a língua é um fogo fora de controle. Fora de controle. Tiago não está dizendo isso como um elogio. A segunda característica da língua também vem no fogo. Incêndios são grandes e têm grande alcance. A pequena fagulha sobre o incêndio do prédio Joelma começou com um pequeno faísca e destruiu um prédio inteiro. Se espalhou até o ponto de destruir o prédio e vida humana. Uma vez que o fogo começa, você não vai saber onde vai acabar. E há um ditado de guerra, né, que diz o seguinte: a língua solta afunda navios. Quer dizer que, no contexto de guerra, significava que você nunca sabe com quem você está falando por rádio. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque você pode estar falando alguma coisa, a outra pessoa interpretar outra e dar um monte de problemas, afundar um navio. Então havia esse ditado. E eu me pergunto, quantas vidas foram destruídas por causa de palavras imprudentes? Quantos rumores de guerras começaram por causa de palavras imprudentes? Fofocas se tornaram realidade ou verdade por causa de palavras imprudentes. Reputação de pessoas destruída por causa de palavras imprudentes, né? Tudo por causa de língua. Durante o tempo de ministério, tenho ouvido muito a questão de nós precisamos ter fé para ser curados. E se você não é curado, você não tem fé o suficiente para essa cura. Essa é uma das maiores balelas que alguém pode falar para alguém. Deus não cura todas as pessoas. Deus cura, mas Deus não cura todas as pessoas. Não é por causa da minha falta de fé. Nós temos na Bíblia exemplos que Jesus curou pessoas por causa de muita fé, por causa de pouca fé, por causa da fé de outras pessoas, e momentos que Deus não curou ninguém. Então não existe esse papo de que Deus não cura você, Deus não resolve o teu problema porque você não tem fé suficiente. O que você acha que esse tipo de palavra causa na pessoa que está passando pelo sofrimento? Destrói a pessoa emocionalmente e espiritualmente também. Então nós precisamos entender aquilo que Tiago fala, cuidar da nossa língua. Muito, muito sério isso. É muito melhor ouvir antes e falar depois, não sair falando. Porque nós corremos o risco de destruir alguém ou de causar um problema grande. A terceira característica da língua vem do leme de um navio e o freio da boca dos cavalos. E o propósito do leme ou o freio na boca dos cavalos é orientar, é dirigir. O que dizemos tem uma poderosa influência sobre a vida das pessoas e também sobre o curso de nossas próprias vidas. Eu não estou falando sobre diferença entre positivo e negativo aqui, né? Mas falando sobre atitudes positivas e negativas. Quando falamos, outros fazem julgamento sobre nós. Quando nós falamos, outras pessoas estão fazendo julgamento sobre nós e que influenciam as decisões que eles fazem e também nos afeta. Você vê que essa coisa é muito séria. Quando nós falamos, pessoas exercem um julgamento, porque nós fazemos a mesma coisa. Você pode me contar e eu já vou, as coisas da tua vida, na minha mente, eu já vou começar a exercer algum tipo de julgamento. Eu acho que isso. A gente faz isso o tempo todo. E isso às vezes influencia pessoas a tomar decisões e influencia a nossa vida também. Palavras são, de fato, muito poderosas. Terceiro ponto. Esse texto dessa semana, do capítulo 3, eu me deparei com um versículo, e olha gente, eu já li esse texto de Tiago várias vezes, mas tem um versículo misterioso aqui, uma parte do versículo que é misteriosa. O versículo 6 diz o seguinte: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A maior parte desse versículo não é tão difícil, nem um pouco difícil de entender, mas há uma frase um pouco complicada lá no meio. A Bíblia Thompson diz o seguinte: que ela inflama o curso da natureza. A Bíblia Anotada diz contamina o corpo inteiro. A NVI diz contamina a pessoa por inteiro. E se você olhar várias outras traduções, você vai ver coisas bem diferentes.
Você diz, ei, mas o que ele está dizendo aqui? As traduções são diferentes, mas não, isso mostra a dificuldade de conseguir traduzir o conceito da palavra do grego. É difícil de traduzir o conceito. Então, o que eu gosto de descobrir as coisas. Então, fui atrás para ver qual era o conceito. O grego, na primeira palavra da frase, se aplica para qualquer coisa, e isso é redonda, ou que roda. Vocês já vão entender, parece que não faz sentido para você. Quando diz incendeia o curso, ou inflama o curso da natureza. A primeira palavra do grego significa alguma coisa redonda, ou que roda, ou rolos, ou uma roda. A última palavra significa nascimento, ou gênese. Então, se nós colocarmos as duas palavras juntas no contexto do versículo, significa o seguinte: o que é posto em movimento no momento do nascimento. Só que não faz sentido você colocar isso no texto. Mas o que isso quer dizer? Tiago fala sobre o que é posto em movimento desde o momento em que nós nascemos. Ou seja, a língua é ruim desde o momento em que nós nascemos. Ela já começa a trabalhar mal desde que nós nascemos. Ela já começa a rolar, já começa a rodar, já começa a criar problema desde o nosso nascimento. Que coisa séria! Isso não é adquirido quando nós fazemos 18 anos de idade. Olha para a pequena Valentina. Não parece maldade você aplicar isso a ela, dizer desde a mais tenra idade, a língua dela já é um mal incontido? Não parece maldade? Você que é a mãe dela, não parece? Pô, não fala isso da minha filha. Parece maldade, mas não é. É a realidade. A Bíblia diz, desde que nós nascemos, a nossa língua, ela vem já com aquele, como eu diria, o potencial venenoso de destruição. Que coisa terrível. Isso se harmoniza perfeitamente com o que Provérbios 18, 21 diz. A língua tem o poder sobre vida e sobre morte. Os que gostam de usá-la comerão de seu fruto. As consequências nós teremos que arcar. A língua é extremamente poderosa, como Tiago diz. E Tiago a define como fogo que é posto em movimento no momento em que nós nascemos. E infelizmente Tiago diz, a própria língua será incendiada pelo inferno. Quarto ponto. Você provavelmente está pensando, pô, ele já falou sobre figuras de linguagem. Mas nós não começamos com as 3 figuras de linguagem? Está falando de novo aqui? Sim, nós começamos, mas Tiago tem mais 3 figuras de linguagem dentro do texto. Primeiro ele diz que todas as criaturas são domesticadas. Ele diz todas as criaturas sobre a terra, todas elas, aves, répteis, todo tipo de animal, é possível de se colocar sob controle. Nós, seres humanos, temos domínio sobre todas elas. Contudo, nós não conseguimos controlar a nossa própria língua. Sobre a segunda figura de linguagem, Tiago pergunta, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira produzir figos? E a resposta é claro que não. Que mundo seria esse se nós plantássemos um abacaxi aqui e de repente olhássemos, teria uma melancia pendurada lá, um pé de abacaxi? Ou de repente você planta ali um pé de abacate e tem uma manga pendurada lá. Não faz sentido. E Tiago diz, de fato, não é assim, porque cada coisa tem a sua característica, e a árvore produz frutos de acordo com o tipo de árvore que é. E nossas palavras indicam também quem somos. E assim como Jesus disse em Mateus 12, 34, a boca fala do que o coração está cheio, mostra de fato as palavras que nós temos, ou os sentimentos que nós temos dentro do nosso coração. Quando a gente costuma repetir isso o tempo todo, a boca fala do que o coração está cheio, mas a gente não para pensar sobre as implicações que isso tem sobre a nossa vida. E aí a gente começa a olhar, de fato, tudo que a gente fala durante o dia, você percebe, puxa vida, será que meu coração está cheio disso aqui? Cara, e às vezes a gente fica chocado com as coisas que tem dentro do nosso coração. Palavras amáveis vêm de um coração bondoso. Palavras de raiva vêm de um coração raivoso. Palavras de perdão vêm de um coração perdoador. E o inverso é verdadeiro também. Então nós olhamos o que nós falamos e nós vamos ter exatamente quem nós somos. Quem você é? Você já se perguntou isso? Baseado no que você diz, baseado naquilo que a tua língua fala? A terceira figura de linguagem, Tiago pergunta: será que pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte? E a resposta no verso seguinte é clara: não.
Se você realmente estiver com sede e você encontrar uma fonte e tentar beber dessa água e a água estiver salgada, não adianta você cavar mais, achando que mais no fundo a água vai estar potável. Ela vai estar salgada, totalmente contaminada. E é assim também a nossa língua. Para encerrar, nós precisamos escolher. Uma vez que a língua é incontrolável, ela fala da abundância do que está no seu coração. Então nós temos escolhas a fazer. Precisamos escolher uma árvore de frutos diferentes. Temos de escolher uma fonte diferente. Precisamos escolher um homem diferente. O que eu quero dizer com isso? Colossenses 3, 9 e 10 diz o seguinte: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Velho homem ou novo homem? Essa é a nossa escolha. A velha natureza pecaminosa foi lá crucificada com Jesus lá na cruz. Ou a nova natureza em Cristo Jesus, que nós recebemos a partir do momento em que entregamos a nossa vida a Cristo e caminhamos em novidade de vida para aquilo que Deus tem planejado para cada um de nós. Velho homem ou novo homem? Nós que escolhemos. E às vezes, esse é um processo também. Às vezes o velho homem aflora, porque às vezes você está tão irado que você começa a ter atitudes que você tinha antes de encontrar Cristo, antes de conhecer Cristo. E isso não está totalmente errado, porque nós vivemos uma vida cristã de altos e baixos, o que é normal, porque estamos falando de pessoas. Nós não temos uma ascendente assim reta, senão seríamos imediatamente arrebatados para o céu. Nós não estamos prontos ainda, estamos em formação. O próprio texto que acabei de ler, que está sendo renovado, está sendo transformado no conhecimento. Então nós estamos num processo, embarcamos num processo de santificação, de formação, de aprendizado, de dependência do Senhor, que às vezes você dá um passo para trás, dois para frente, um para trás, dois para frente, assim vai. Não existe crente com uma vida perfeita, que está dando tudo certo, que só faz a coisa certa. Não existe isso. Senão nós fazemos o próprio Senhor de mentiroso. Ele mesmo diz que não existe. O velho homem é uma fonte poluída, que geralmente produz palavras que trazem morte. Mas o novo homem é feito à imagem de Jesus, que pode produzir palavras de vida. E nós temos que escolher. Eu quero terminar essa manhã com duas coisas. Com um pensamento de Jesus e depois com uma oração de Davi. Okay? O pensamento de Jesus você vai encontrar em Mateus capítulo 12, versículo 36 e 37. E ele diz assim: mas eu lhes digo que, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Eu vou repetir. Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que proferirem. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Isso foi um tapa na minha cara. Eu já tinha lido esse texto várias vezes. E depois a oração de Davi, Salmo 141, versículo 3. Ele diz: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Deus, por favor, guarda os meus lábios de proferirem palavras inúteis. Quero dar elas para vocês essa manhã, esse pensamento de Jesus e a oração de Davi. Coloca, Senhor, uma trava na minha boca quando ela estiver prestes a falar besteira. Salmo 141, versículo 3. Coloca, Senhor, uma guarda na minha boca e vigia as portas dos meus lábios. Tudo que nós dissemos tem um peso grande. Jesus diz que por causa das nossas palavras nós seríamos absolvidos ou condenados, dependendo do que a gente fala. E o Davi leva tão a sério que ele diz: por favor, Deus, me ajuda a controlar a língua. E talvez essa deva ser também a nossa oração essa manhã, e durante essa semana que nós possamos colocar em prática. Lembra do texto bíblico: língua é um mal incontido, ela é uma fagulha, ela
essa pequena fagulha pode pôr vidas, pode destruir vidas. Assim como nossas mãos que podem trazer vida ao mundo, né? O médico traz aquela criança, tira a criança de dentro da mãe e traz ao mundo, essa mesma mão pode agredir, pode matar. A mesma língua com a qual nós abençoamos pessoas pode amaldiçoar alguém. A mesma língua que nós usamos para levantar pessoas, para animar pessoas, encorajar pessoas, nós usamos para destruir as pessoas, para derrubá-las. Então, não é assim, não deve ser assim, diz Tiago. Porque se a tua fonte, se você é fonte de água doce, água limpa, não pode ter água salgada lá. Se você é um abacateiro, você não pode produzir abacaxis. Não faz sentido. Se você é cristão, a sua boca deve estar de acordo com as características de um cristão. Simples assim. De novo, Tiago é um livro prático. Então agora, o que você vai fazer essa semana? Como você vai viver? Com esse texto de Jesus dizendo essas palavras difíceis, né? Eu lhes digo isso, vocês vão dar conta de toda palavra inútil que proferirem. Essas nossas palavras que saem, elas não se perdem ao vento. Nós vamos dar conta. E aí vem a nossa oração que Salmos traduz com essa magnitude, né? Ele diz: Senhor, por favor, guarda a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos orar, entregar ao Senhor nossas vidas para que isso se torne realidade em nós. Que esse salmo seja a nossa oração constante. Senhor, nesse dia, por favor, guarda os meus lábios de proferirem palavras inúteis. Guarda os meus lábios. Vamos fazer isso nesse dia, vamos pedir. Querido Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo juntos aqui, por Tua palavra tão especial para cada um de nós nessa manhã. Te agradeço, Senhor, pelo desafio que essa palavra se traduz na minha vida. Realmente, às vezes a gente olha para trás e percebe que temos proferido tantas palavras inúteis. Primeiro, queremos pedir perdão. Senhor, nos perdoe das palavras inúteis que proferimos, das palavras que talvez magoamos pessoas, marcamos pessoas de forma negativa. Mas eu peço nessa manhã, Pai, que o Senhor nos perdoe. E assim como Salmos 141, que Davi escreve, Deus, coloca uma guarda na minha boca, vigie a porta dos meus lábios, por favor, que eu possa usar a minha língua e minha boca para abençoar o meu irmão, falar palavras de edificação, palavras de ânimo, palavras de encorajamento, palavras também de orientação, palavras duras, mas permeadas com amor. Nós precisamos ser duros às vezes, nós entendemos isso, mas nos ajude a usá-las com retidão e com amor. Deus, nessa manhã eu quero orar por cada um de nós aqui nesse dia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde de cometer erros por causa de atos impensados, mas que possamos meditar naquilo que o Senhor nos diz e nos ensina, e que nosso coração possa estar cheio de palavras que não destruam as pessoas, mas que possam orientar, ajudar e abençoar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam todos em louvor a Ti, já dizia Davi, e que seja assim também para nós. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração possam ser traduzidas em louvor e adoração ao Senhor. Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa manhã. E eu oro para que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam conosco hoje e sempre. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Hernani, eu ia orar agora. Sim. Hernani é um rapaz que é amigo do Sérgio, que sofreu uma queda e teve uma fratura grave no ombro e também na cabeça. Então ele vai ter que passar por uma cirurgia. Vamos orar por ele. Tem mais alguém que precisa de oração nessa manhã? Sim, Leni. Ah, sim, o José. José está com câncer, né? Então vamos orar por... Sim. Vamos orar então. Querido Deus, nós queremos colocar nessa manhã também diante do Seu trono de graça a vida do Hernani, a vida dessa pessoa que a Kelly mencionou, também pela vida do José.
Senhor, nós os entregamos ao Senhor. O Senhor é dono da vida deles. O Senhor os criou. O Senhor deu vida a eles. E nessa manhã eu quero orar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor intervenha na vida dessas pessoas. Eu não sei o propósito e nem o desejo, nem a história que o Senhor tem escrito para a vida dessas pessoas, mas o nosso desejo é que o Senhor traga cura na vida deles. Deus, nessa manhã nós oramos para que o Senhor também se revele a eles de uma forma especial. Que eles possam entender que o Senhor é por eles, que o Senhor não os abandonou, que o Senhor não os odeia, que o Senhor não é um tirano que sente alegria com o sofrimento do ser humano, mas que o Senhor deseja dar coisas boas a cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, em primeiro lugar eu peço que o Senhor os conforte nessa manhã, que a Tua presença se faça sentir na vida deles, que eles possam reconhecer isso como Tua presença, e que possam reconhecer também a necessidade de uma vida com o Senhor. Em segundo lugar, eu peço que o Senhor os cure, que o Senhor toque o corpo deles e que essa doença vá embora. Mas deixamos claro também aqui, nesse dia, que a Tua vontade seja feita na vida deles. Nos entregamos mais uma vez em Tuas mãos e pedimos que o Senhor cuide desse caso. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, tenham um bom domingo. Domingo preguiçoso hoje, mas vai valer a pena você ir para casa, dormir, almoçar com sua família. Deus abençoe vocês.